Vamos para a palavra então? A gente está numa série esses dias, né? Que é de consumidores para construtores. O papel de cada crente na maturidade da igreja. E hoje eu queria trazer para vocês um tema chamado maturidade e relacionamento, né? Amadurecendo no amor. Abra sua Bíblia em Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 1 Coríntios 13, 8. Primeira Coríntios 13, versículo 8. Amém? Todos acharam? Quem não achou, lê aqui na... Diz assim: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém? Pai, nós pedimos, fala conosco, Deus, através da sua palavra. Nós pedimos agora espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento do teu Filho Jesus. Que venha ser derramado sobre nós agora, todos os nossos impedimentos agora, todas as nossas distrações, preocupações. Deem espaço agora a uma fome, Deus, a uma sede pela sua palavra e pela sua presença. A sua palavra é o pão que nos alimenta, então Deus nos alimenta essa noite. Nós estamos famintos, Deus, da sua palavra. Amém. Amém, irmãos? Eu queria levar a gente agora a imaginar uma cena. Imagina o seguinte, imagine um homem que ele encontra, por acaso, um espelho antigo guardado na sua casa. E quando ele olha para esse espelho, ele não vê simplesmente o seu reflexo, ele não vê o seu rosto atual, mas ele começa a ver flashes do seu passado. E ele começa a ver um menino birrento, um adolescente impulsivo na verdade, um jovem egoísta. E ele percebe que, embora tenha crescido fisicamente, alguns comportamentos infantis ainda permanecem. Agora eu queria te convidar a pensar também, quantos de nós espiritualmente ainda nos comportamos como crianças? Principalmente nos nossos relacionamentos. Quantos de nós ainda guardamos rancor por pequenas coisas? Muitas vezes queremos tudo do nosso jeito, falamos sem pensar, nos afastamos ao menor desentendimento. É por isso que Paulo, ao escrever 1 Coríntios 13, nos ensina que o verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é o conhecimento ou os dons, mas o amor. Hoje, a gente vai refletir sobre como o amor maduro nos transforma e fortalece o nosso relacionamento. Amém? O sinal de maturidade, deixando as coisas de criança. 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala: quando eu era menino, eu falava como menino,
Eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo está construindo aqui para nós e está dando, principalmente a igreja de Coríntios, que era uma igreja ativa, fervente nos dons espirituais, mas que pecava no amor, no relacionamento, na entrega. E aqui a gente vai fazer um paralelo de dois amores. O primeiro amor é o amor infantil, e o segundo amor é um amor maduro, certo? O amor infantil, ele é condicionado muitas vezes a sentimento e circunstâncias. Se me tratam bem, eu amo. Se me decepcionam, eu me afasto. Esse é o amor infantil. E a gente vê que muitos de nós não avançamos para esse lugar de maturidade, até porque nós temos uma concepção muito errada acerca de amor. Quando a gente pensa em amor, logo a gente fala de sentimento. Quantos aqui já não ouviram, ou quantos aqui já não presenciaram histórias de pessoas, de amigos, de familiares, que de repente terminaram os seus relacionamentos porque falou: olha, acabou o amor. Olha, eu não quero mais estar casado com você porque eu não te amo mais. Mas às vezes o que nós chamamos de amor, na verdade, é paixão, é desejo, é atração. Porque Paulo, ele começa dizendo que o amor jamais acaba. Quando nós estamos entendendo o que é o amor não está condicionado ao que sentimos, às circunstâncias que nos afetam, não. Nós entendemos que nós devemos amar porque primeiro Ele nos amou, e Ele nos amou com amor perfeito. Imagine só se Deus nos amasse à medida que nós amamos. Imagine só se Deus respondesse à nossa forma de amar. Como Deus nos amaria? Graças a Deus eu tenho certeza que você nunca decepcionou Deus, porque o seu amor sempre foi perfeito, a sua entrega sempre foi perfeita, e é por isso que Deus vive pertinho de você, não é? Lógico que não, porque o amor, o verdadeiro amor não impõe condições. O amor imaturo, o amor infantilizado, ele impõe condição. Ele quer ser amado da forma, do jeito que ele pensa. E é por isso que Paulo, ele traz aqui: quando eu era menino, sentia como menino. Mas esses dias Deus está nos levando de forma muito precisa a entender que nós precisamos amadurecer. E de que uma das evidências de que nós estamos amadurecendo é a forma como nós amamos, ou dizemos que amamos.
que o fim é mim mesmo. Por quê? Porque se aquilo que, ou aquela pessoa que eu estou me relacionando me faz muito bem, então eu me entrego, eu me dou. Eu continuo caminhando com ela. Por quê? Porque eu me sinto bem. Mas se Jesus fizesse o mesmo conosco? Quantas vezes Jesus tentou te trazer para perto? Quantas vezes Jesus tentou te atrair? Quantas vezes o sacrifício de Jesus, ele foi de alguma forma irrelevante para as nossas atitudes, e a gente acabou se entregando ao pecado, a uma vida promíscua, ou somente por evidências de falta de amor? Por quê? Porque nós estávamos movidos por aquilo que nós estávamos sentindo, e não de fato valorizando. Mas Ele nunca deixou de nos amar, Ele continuou nos amando. Ele não tem a mesma régua que a gente. Por quê? Porque o amor de Deus é perfeito, e Ele é revelado através do seu Filho, e o amor do seu Filho é perfeito, é um amor maduro, não é um amor infantilizado. E eu queria te perguntar hoje, em seus relacionamentos, você tem agido mais como adulto ou como criança? Como tem sido a base dos seus relacionamentos? Você tem amado com amor maduro ou com amor imaturo? E é fácil, irmãos, a gente identificar a imaturidade. A imaturidade relacional, ela é caracterizada primeiro pela facilidade em se ofender. Provérbios 19:11, abre aí. Provérbios 19:11. Olha só, o discernimento, e em algumas versões, a sabedoria do homem, lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Um homem maduro ignora ofensas. Vocês estão comigo? A gente tem que entender, irmãos, de que muitas vezes as ofensas são a isca que Satanás nos alcança. Um coração ofendido não avança. Alguém que em tudo que as pessoas falam, elas trazem de alguma forma para a sua vida, fazendo associação como se fosse para elas não avançam, elas não crescem. E é por isso que muitas vezes Satanás tem amarrado pessoas, tem prendido pessoas. E a isca pelo qual ele tem sempre amarrado essas pessoas é a ofensa. E nós precisamos tirar do nosso coração a ofensa. Amém? O Senhor nunca se ofendeu com quem você é. O Senhor não se ofende com quem você é. O Senhor te alcançou, você sendo o pior dos pecadores, e todos os dias, mesmo depois de alcançado, ouvindo o Evangelho, Ele continua dia após dia, se encontrando com você, sem se ofender com seus pecados. Mas isso é Jesus. A gente acabou de ler que Paulo está falando, hoje nós conhecemos em parte, mas nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. E à medida que nós conhecemos o Senhor, à medida que nós nos relacionamos profundamente com o Senhor, aquilo que é do Senhor começa a tomar espaço no nosso coração, começa a nos transformar. A glória, a presença, o momento de culto, a nossa adoração, que não nos transforma, a imagem do nosso Deus não é culto. Deus não está. Nós podemos estar de repente confundindo emoções, sentimentos bons que nós sentimos por causa de uma palavra, por causa de um louvor, com a presença de Deus. Mas a presença de Deus nos transforma. A presença de Deus nos tira desse lugar.
A presença de Deus vai moldando o nosso coração à medida que nós vamos se parecendo com o nosso Deus. E a gente começa a entender que as ofensas não é sobre nós, porque eu me ofendo, o meu ego se ofende. Agora, meu homem espiritual formado em Deus não se ofende. É por isso que Paulo fala: já não sou eu quem vivo, pode fazer o que vocês quiserem. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Porque o meu eu, a minha natureza está crucificada com Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos avançar, sair desse lugar de se ofender por qualquer coisa. A segunda característica de uma imaturidade relacional é falar sem pensar. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua, pega ele, neném, senão ele vai cair. A língua tem poder sobre a vida e sobre a presta atenção aqui, irmãos. Amém? A língua tem poder sobre a vida e sobre a... Vocês estão me entendendo ou não? Quantas pessoas aqui que já não estão mais com seus corações entregues, por quê? Porque foi uma palavra mal falada, sem pensar, acabou gerando nessas pessoas hematomas, feridas emocionais. Amém? Nós precisamos refletir. A nossa boca tem sido o que? Um canal de bênção. A nossa boca tem sido um canal de vida. Da nossa boca tem saído sentenças de vida. Quando você olha e vê uma situação do seu filho, o que você tem falado, de um amigo, o que você tem falado sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre o seu pai, sua mãe, o que você tem declarado sobre ele? Sentenças de vida ou sentenças de morte? A gente vê que muitas vezes, irmãos, a gente não para poder refletir naquilo que nós estamos falando, e nós ferimos com palavra. A gente pode pegar ali, irmãos, e trazer uma exegese boa do texto de quando Jesus está no Getsemane e ele vai ser preso. E aí Pedro tira a sua espada e vai lá e corta a orelha do soldado. A gente sabe que uma das referências, para a palavra de Deus é espada. Sua palavra é como espada de dois gumes, amém? Capaz de penetrar a alma. E às vezes a fala, mesmo sendo uma verdade, sem pensar, tampa, corta o poder de ouvir. A gente precisa ter discernimento para falar. Os imaturos falam sem pensar. Agora, aqueles que estão caminhando para esse lugar de maturidade, eles refletem sobre aquilo que eles estão falando. A terceira característica da imaturidade relacional é que eles são sempre egoístas e buscam reconhecimento. Egoísmo e busca por reconhecimento. Olha só, Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por ambição egoísta ou vaidade. Nada. Vocês estão comigo ou não? Nada a gente deve fazer por ambição ou por egoísmo, mas que tudo o que nós estamos fazendo seja para a glória de Deus Pai. Há algum relacionamento em sua vida que ainda é marcado por atitudes infantis? Você ainda vê que de repente você tem marcas porque se relacionou com alguém e de forma infantil te machucou? Ou até mesmo você, muitas vezes pela sua forma infantil, machucou pessoas, e até hoje você carrega relacionamentos marcados por causa dessa infantilidade relacional? O caminho do amor maduro. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 13, versículo 12. Agora, vemos como por espelho, obscuramente. Então veremos face a face. E agora
conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Vocês estão comigo? Primeira Coríntios 13, versículo 12. Amém? O amor maduro aprende a enxergar além do momento. Um amor imaturo, ele vê apenas o presente e reage impulsivamente. O amor maduro entende que a vida é um processo e as pessoas também estão em crescimento. Olha só, enquanto o amor imaturo, ele vê apenas o presente e reage impulsivamente. O amor maduro, ele entende que a vida é um processo e as pessoas também estão em crescimento. Jesus, ele tinha a capacidade de enxergar além do momento, e a gente vê isso na passagem de Pedro. Ele viu o coração de Pedro, ele olhou para Pedro e viu quem era Pedro, amém? Mas Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Mas aquela situação, aquela circunstância não definiu a visão de Jesus acerca de Pedro. Se a gente voltar um pouquinho antes, irmãos, Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho de Deus? Eles falam: estão falando que o Senhor é profeta, que o Senhor é alguém aí muito importante, que o Senhor é João Batista. Mas e vocês? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala: cara, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus. E naquele momento entregou uma palavra, entregou o governo ali da igreja, naquele momento, dos seus irmãos, sobre os ombros de Pedro. Mas em seguida, Pedro vai lá e traz algo dizendo: Jesus, você não vai morrer. No mesmo instante, Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Ou seja, nós estamos em processo de crescimento. Às vezes você vai levar uma palavra, você vai receber uma palavra, vai ter algo muito bacana sobre a sua vida, você vai estar ali, as pessoas vão olhar: nossa, como você é incrível. Mas depois você vai passar por um momento difícil, e talvez você vai vacilar. E em nome de Jesus nós temos que parar de taxar as pessoas, irmãos, e definir as pessoas pelos seus erros. Por pior que seja o erro, pode ser tido um erro pontual, não é um erro recorrente. Aquela pessoa não vive naquela prática, ela não se entregou, ela não se debruçou, ela não simplesmente caiu e ficou prostrado diante daquela situação. Não, é pontual. Amém, irmãos? É pontual. E quantos de nós nessa imaturidade definimos pessoas a partir dos seus erros? E eu volto aqui sempre a essa reflexão, que é algo que a gente precisa fazer sempre. Se Deus nos definisse a partir daquilo que nós definimos, como seria a visão de Deus a nosso respeito? Se Deus amasse como nós amamos, se Deus perdoasse como nós perdoamos, como seria a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus? O maior marco da maturidade: amar como Cristo. Em 1 Coríntios 13 diz assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém? O amor maduro, ele é sacrificial. Não existe, irmãos, essa história. O que eu vejo muitas vezes é a gente falando, declarando sobre amor, mas na verdade esse amor é uma relação de conveniência. Eu vou fazer do jeito que dá, eu vou fazer como dá. Estão me entendendo? Eu amo até que.
Eu vou amar, eu vou continuar amando até que eu não seja prejudicado, eu não seja enganado, ofendido. Isso não é como Jesus nos ama. Jesus, Ele é um modelo máximo. Ele não amou porque era fácil, mas escolheu amar até o fim. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João. Olha só, o que diz João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o... Vocês estão comigo, irmãos? Quantas coisas Jesus passou com os seus discípulos, mas os amou até o fim. O amor maduro, ele renuncia ao eu para fortalecer o nós. O amor maduro renuncia ao bem-estar, o eu, para fortalecer o nós. Foi isso que Jesus fez. E como desenvolver um amor maduro? Primeira coisa é praticando o perdão diariamente. Amém? Não é sobre merecimento, mas é sobre graça. O que te alcançou, o perdão de Deus sobre a sua vida não está porque você merece. O perdão não está sobre a sua vida porque você está fazendo tudo certinho, não. A Bíblia diz que a graça de Deus se revela não por merecimento ou por obras. De que o amor de Deus, a salvação não veio, irmãos, porque nós estávamos fazendo as coisas certas, no momento certo, na hora certa, não. É por meio do que? Da graça de Deus, do favor imerecido. Foi isso que nos reconciliou, foi isso que nos levou novamente a Deus Pai. Então nós precisamos entender, irmãos, que perdão é prática diária. O amor não é incondicional, a bênção de Deus no Antigo Testamento sim, mas no Novo Testamento não é incondicional ou condicional. Agora, o perdão é condicional. Porque Jesus, orando e ensinando seus discípulos a orar, ele disse assim: que nós seremos perdoados como nós. Perdoa-nos como nós. A medida que nós perdoamos, irmãos, é a medida que nós vamos ser perdoados. Então, a primeira é praticando o perdão diário. A segunda é escolhendo palavras que edificam. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Que diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que os ouvem. Amém? Então uma forma da gente desenvolver é trazendo ao meio das nossas relações palavras de fato que edificam, que geram vida. E a edificação, irmãos, não é simplesmente trazer bem-estar a outra, mas muitas vezes é falar através das escrituras aquilo que aquela pessoa precisa para o seu crescimento. E às vezes vai precisar falarmos verdades. E não é simplesmente palavras de prosperidade, de bênção, não. Muitas vezes o que nós estamos precisando é de um chacoalhão. Nós estamos precisando de uma palavra de fato que nos constranja e nos leve a esse lugar de mudança de mentalidade. E o último ponto
é mantendo um coração ensinável. Amém? E a gente vê isso em Provérbios 12, versículo 1. Provérbios 12, versículo 1, que diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é o que? Tolo. Amém? Nós precisamos entender, irmãos, que para que nós venhamos desenvolver esse amor maduro dentro de um relacionamento, ele precisa ter abertura para aprender. Ele precisa ser um coração ensinável. E a gente tem dificuldade, irmãos, quando se trata de algo que falam que nós estamos errando. Então, muitas vezes, irmãos, o que nós estamos buscando são relacionamentos confortáveis. São relacionamentos que dentro dessas relações eles falam sempre coisas boas da gente. Eles estão sempre afirmando a gente: nossa, como você é legal, nossa, como você é incrível. À medida que fala: olha, você vacilou, você errou e continua errando. Ah, não, eu não quero mais. Por quê? Porque a gente não está evoluindo para esse lugar de maturidade. Amém? Vocês lembram do homem lá que encontrou o espelho do passado? Vocês lembram disso? Lembra que a gente começou a pregação com isso? Quando terminou de olhar, ele tomou uma decisão: não viver mais como reflexo de quem foi, mas como quem está se tornando. Vocês estão me entendendo ou não? Ele olhou e viu assim: eu era isso, eu era aquilo. E eu quero deixar o Espírito Santo trazer para você nesse momento. Se você tivesse nesse espelho, na frente desse espelho, vendo você em situações infantis, tomando a mesma decisão que esse homem. Assim como Paulo disse: eu já não ajo mais como criança, eu não vou agir mais como eu agia quando eu era imaturo. Hoje eu estou agindo como homem. É uma decisão. Ninguém vai amadurecer se decidir ficar no mesmo lugar. Ah, eu não consigo. Não consegue porque não decidiu. Então o nosso desafio para hoje é que nós venhamos escolher crescer no amor. Amém? A gente precisa identificar um relacionamento onde você precisa abandonar as atitudes infantis. Então, pense sobre isso. Como tem sido? Quais são os relacionamentos em que muitas vezes você tem partido desse princípio? E que nós possamos, assim, como Efésios 4:15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmãos? Queria te convidar a se pôr de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. E que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria pedir que você não cantasse, mas que você refletisse um pouco. E que dentro desse universo que é a igreja, dentro daquilo que o Senhor tem nos pedido para se relacionar com os nossos irmãos, eu queria que você olhasse para dentro e visse as áreas que você precisa amadurecer. O que hoje nessa pregação apontou, evidenciou dentro de você, que mostrou imaturidade, que revelou imaturidade. Quais foram essas áreas? Eu queria te convidar a orar pedindo: Deus, eu peço que nessa noite, através do seu Espírito, o Senhor me molde.
Que o Senhor venha me moldar a sua forma de amar. Eu preciso parecer com o seu Filho Jesus. Nós precisamos, Deus, avançar. Nós precisamos, Deus, amadurecer. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã que enfrenta desafios relacionais, lutas internas, que muitas vezes, Deus, é mal interpretada pelos que estão de fora. Mas visita esse meu irmão, essa minha irmã agora. Dá graça agora, Deus. Espírito Santo, visita-os agora. E os ajuda a avançar, os ajuda a ir mais longe, os ajuda a conhecer o Senhor e ser moldados, Deus, por quem o Senhor é. A sua presença, Deus, é que nos transforma. É o teu Espírito e a sua palavra que nos moldam. Nós queremos parar de agir através dos nossos sentimentos, mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, agir a partir da sua palavra, Deus. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. A pregação em si só, Deus, irmãos, é um caminho. Um culto não vai fazer diferença na sua vida. Ele pode ser um canal que Deus starta para fazer algo diferente na sua vida. Mas não é por causa de um culto. É a graça de Deus, é o amor de Deus. Amém? E principalmente o compromisso com aquilo que nós estamos ouvindo.